Olá você, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra das Escrituras Sagradas. Você que é amante da palavra de Deus, você que é um apreciador da palavra de Deus, você que é um obediente à palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração nesse dia de hoje, algo que me chamou muita atenção. A palavra de Deus que eu quero mencionar nesta hora se encontra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 8, no seu verso 39, onde se diz assim: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Ora, amado ouvinte da Escritura Sagrada, esse texto nos remete a comentar acerca do endemoniado de Gadara. Este homem sofria uma possessão maligna há vários anos e Jesus foi naquela cidade com o objetivo único de libertar este homem, de salvar este homem da morte física, levando ele a ser o primeiro missionário em Decápolis. Jesus ordenou a ele: conte o que eu tenho feito por ti. Mandou ele voltar aos seus familiares, voltar para os seus amigos. Quando se refere casa, fala-se de familiar, parente, amigos, vizinhos, comunidade. E assim este homem foi. O que eu quero compartilhar convosco nesta manhã, se pudéssemos dar um tema a essa palavra, seria: contai os feitos do Senhor. E eu preciso contar os feitos do Senhor na minha vida, e quero animar você também a contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Se é que você tem permitido isso, se é que você tem deixado, se é que você tem comungado com o Senhor. Porque Jesus faz na vida daqueles que lhe obedecem, daqueles que não é rebelde. Olha o que está escrito no Salmo 118, verso 17. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Na mesma linha de pensamento, o Salmo 77, 11 nos diz assim: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Esse texto está falando de você contar o que o Senhor tem feito na sua vida. O Salmo 126 ainda te anima um pouco mais ainda. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Esses textos que eu li por você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, amigo do Evangelho, está animando você a relatar os feitos do Senhor, está ali incentivando a contar os feitos do Senhor. Observe bem, quando você conta para alguém que Jesus lhe alcançou, quando você conta para alguém a forma especial, e por que não dizer peculiar, a qual Jesus lhe amou e lhe alcançou, provoca naquele que está ouvindo um desejo ardente. O coração dele queima em querer encontrar com esse Deus. Portanto, conte
o que o Senhor tem feito na sua vida. Não seja como os demais ingratos, não seja como aqueles 10 cegos que pediram ao Senhor para ver, e o Senhor disse: vai lavar o rosto lá naquele tanque. E os 10 foram correndo, lavaram o rosto, e todos os 10 foram curados. Porém, um apenas voltou para agradecer ao Senhor. E o Senhor disse: onde estão os demais? Não foram 10 que eu enviei? Aquele um foi o destaque, porque ele voltou glorificando a Deus. Quando você glorifica a Deus, você se torna obediente. Quando você não conta os feitos do Senhor, quando você não glorifica os feitos do Senhor, você se torna desobediente, ingrato. E por que não dizer rebelde? E Isaías, o profeta messiânico, ele já nos adverte. Ele aplica uma profecia para os israelitas já naquela época, mas podemos associar e tomar para os dias atuais. Isaías, no seu capítulo 30, versículo 1, ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quando você não relata o que o Senhor diz, quando você não tem compromisso com o Senhor, quando você não conta os feitos do Senhor, quando você não enaltece o que o Senhor fez na sua vida, e quando você não vive de acordo com a palavra do Senhor, quando você não vive de acordo com os mandamentos do Senhor, ainda que você se intitule filho de Deus, você é um rebelde. E há muitos rebeldes que se acham que é filho de Deus, e até mais do que os próprios obedientes a Deus. Deuteronômio fala também, no seu capítulo 9, versículo 24, assim: rebeldes foste contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Há pessoas que é rebelde, é por natureza. Você olha a pessoa se converte, a pessoa entrega a vida a Cristo, a pessoa é batizada, a pessoa recebe o Espírito Santo, mas a pessoa continua rebelde, a pessoa continua em desobediência, a pessoa se afasta da igreja, continua rebelde, e estando na rebeldia, envolvido com a rebeldia, embolado na rebeldia, se chateia com aqueles que estão na presença e obediência ao Senhor. Olha, Deus não gosta de rebelde não, viu? Olha, a punição para o rebelde é grave. Então, se você conhece alguém que é rebelde, adverte ele, porque enquanto há vida, há esperança. Eu me lembro também de Josué capítulo 1, versículo 18, onde Deus falara para Josué, um líder a qual ele escolheu. Ele disse assim: todo homem, Josué, que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, este morrerá. Então somente Josué se esforça e tem bom ânimo. Disse o Senhor ainda a Josué, o seu escolhido, para liderar seu povo, Israel. Hoje, Deus levanta líderes, como levantou Josué, o sucessor de Moisés. E olha, Josué não era filho de Moisés, Josué não era neto de Moisés, não tinha nenhum parentesco, porque ainda há nos nossos dias de hoje uma hereditariedade, né? Homens que Deus levantou, que passa o seu legado, deixa a direção da igreja para filhos, netos, e muitas das vezes não é uma ordem de Deus. Os escolhidos e eleitos é Deus que levanta. Há muitas pessoas que estão cuidando da obra de Deus, da igreja do Senhor, o qual não for estabelecido por Deus, como se sucedeu após a morte de Moisés. Tem muitas pessoas que estão estabelecidas como pastores, como apóstolos, que não foi da vontade de Deus. Cuidado. Hoje Deus levanta líderes para ordenar o rebanho dele, o qual é a sua igreja. É ele que levanta pastores e líderes. Se você não for levantado,
Ou se você for até levantado, mas anda caído, prostrado, seu apito é mudo. Você não pode falar absolutamente nada, nem tentar ensinar ou comentar qualquer coisa, pois você é caído, você não é exemplo de forma alguma. Agora, se você se arrepender, olha bem, se o rebelde se arrepender, olhar aonde caiu, voltar-se para os braços do Pai, aí sim, voltar a ser obediente, aí sim. Eu quero orar por você que está caído, você que já foi servo de Deus, você que já serviu o Senhor e hoje se encontra em rebeldia, prostrado. E hoje você se encontra arriado, afastado do caminho do Senhor, preso no álcool, preso na cocaína, preso nas drogas, preso na prostituição. Você que não quer nada com nada, você que vive às custas do pai, da mãe, do esposo, você que vive à mercê do que lhe dão, você que anda no estado de mendigagem, você que é forte, sadio, jovem até, e não trabalha. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você para que você seja liberto disso, para que você saia desse estado de miséria que você se encontra. Porque os rebeldes, as punições deles, além de físicas, são materiais também. Filhos rebeldes, como diz em Deuteronômio 21, a partir do 18. Ele é descrito como um filho contumaz. Ele é descrito aquele que não obedece aos pais, ele é dissoluto. E ele deveria ser apedrejado até a morte por todos os homens da sua cidade. Não sou eu, pastor Luciano, que está dizendo não. É em Deuteronômio. A Torá fala isso. A palavra de Deus está falando isso. Que um filho rebelde, que não obedece aos pais, ele é dissoluto. Deveria ser apedrejado até a morte. O castigo para quem é transgressor das escrituras do Senhor, a Bíblia menciona que o castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado e será muito severo. Castigo como rejeição e dispersão, a Bíblia também fala sobre a rejeição e dispersão dos rebeldes como consequência de sua desobediência. Olha o que diz Isaías 65. Aliás, o capítulo 65 de Isaías, parece que Isaías falara só para rebeldes. Eu quero destacar o versículo 2, que diz assim: estende as minhas mãos o dia todo, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que sempre irrita ao Senhor, arriando oferendas nos bosques, nos jardins, acrescento eu, nas matas virgens, em água doce, em água salgada, em jardins, em encruzilhada, queimando incenso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você que queima incenso, observe a quem você está oferecendo. Muitas pessoas inocentemente, não, porque eu quero perfumar o ambiente de trabalho, perfumar o meu escritório, perfumar a minha casa. Olha, cuidado a quem você queima incenso. Se você queima por causa de um perfume, ou se você queima a determinados ídolos, você está cometendo um pecado muito grave. Você pode ser enquadrado, porque só existe um Deus, amigo ouvinte da palavra de Deus. Só existe um nome, e o nome é Jesus Cristo. Ele diz assim: tudo que vós pedirdes ao Pai em meu nome vos será feito. É no nome de Jesus, não é no nome de Tomé, não é no nome de Pedro, não é no nome de São José, não é no nome de Santo Antônio, não é no nome de Santa A, Santa B, Santa C, não. É no nome de Jesus. É este nome que está estabelecido.
É este nome que tem poder. Com este nome, céus, terra, universo, tudo que os seus olhos alcançam, foi criado por ele. E eu quero dizer uma coisa acerca ainda do incenso. Qual o significado do incenso na Bíblia? Porque talvez você diga, mas, ô pastor, a Bíblia fala de queimar incenso. E é verdade. Nas tendas, nos tabernáculos, os sacerdotes queimavam incenso. Porque a queima de incenso na Bíblia é um ato de adoração a Deus. Somente a Deus. As ofertas de sacrifícios eram acompanhadas de incenso. Levítico 2 diz isso. Isso pode significar um pedido de perdão. Ou Malaquias 1:11, queimar incenso pode ser um louvor. Ou, como diz em súplica em Malaquias 1. Apocalipse 5:8 deixa algo claro o que é de fato incenso. E eu quero ler para você. Hoje, tomando o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ei, incenso hoje é a minha e é a sua oração. Quando você se prostra diante de Deus, aí no seu quarto, e ora a Deus, a sua oração é um incenso. A sua oração sobe até as narinas do nosso grande Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. O seu incenso são orações. E quanto mais você orar durante o dia, mais incenso, mais perfumado será o ambiente nos céus. Mais perfumado será em torno de si o ambiente. Mas ainda assim, aqueles que não obedecem ao Senhor, vivem em desobediência, aqueles que são rebeldes, existe outro tipo de punição. Punições espirituais e eternas até. Como? Separação de Deus. Olha, a desobediência a Deus e a rebelião pode levar à separação de Deus. O que é considerado, para mim, a pior das punições. Meu Deus, eu não posso imaginar separado de Deus para sempre. Imagine você em companhia de Satanás, dos demônios e de todas as pessoas malignas, iníquas, no inferno, vivendo para todo sempre, separado de Deus. Nossa, que coisa horrenda. Pode piorar, porque a rebeldia pode te levar a uma condenação eterna. Aqueles que persistem na rebeldia e não se arrependem podem enfrentar a condenação eterna, como está descrito melhor, em Efésios 5, versículos 5 e 6. Você que persiste em ser rebelde contra Deus, não se arrepende. A Bíblia também descreve a ira de Deus sobre aqueles que se rebelam contra Ele. E é necessário, rebelde, ou melhor, ex-rebelde, porque eu tenho certeza que depois dessa palavra, a hora lida, você que se encontra em rebeldia, vai abandonar a rebeldia por meio do arrependimento. E é isso que Deus quer. Deus oferece perdão e misericórdia para aqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam para Ele. Deus é misericordioso, é um Deus complacente, é um Deus que perdoa, é um Deus perdoador. Isaías diz em 65, eu repito, que Deus chega a dizer assim: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom.
após seus próprios pensamentos. Há povo que me irrita sempre, arriando oferenda nos bosques, jardins. Ei, não precisa mais você arriar oferendas, animais mortos, acabou. Você quer agradar a Deus? Se arrependa. Arrependimento significa uma mudança de atitude interior. Se arrependa do seu pecado e você sabe que você está em pecado, sua condição. Abra mão das amantes, abra mão do vício, abra mão da promiscuidade, abra mão da violência, da criminalidade, abra mão de cobrar mais, abra mão de tudo que se chama pecado e se volte para Deus. Eu quero orar por você. Você que não tem força de se libertar. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Abra suas mãos, suas palmas da mão virada para o alto. Senhor, eu me uno com esta pessoa que ouve essa oração. Olha as mãos dela, Senhor, abertas em direção ao Senhor. Senhor, ela necessita do teu perdão, porque ela está arrependida, Deus. Ela quer se voltar para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus que se arrepende. Ó Deus, toma essa pessoa que ora comigo agora, muda a história dela, atrai ela para Ti, direciona ela a uma casa de oração, onde tem um filho do Senhor, um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus que possa pastorear esta pessoa que ouve. Deus, em nome de Jesus, apaga toda raiz de amargura. Apaga, meu Deus, em nome de Jesus, toda dor, toda ofensa, todo sofrimento que o pecado causou a ela. No nome de Jesus. Atrai ela para Ti, Senhor. Atrai ela para o corpo de Cristo. Pois ainda há tempo, Senhor. Ainda há pouco tempo, mas ainda há tempo. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por atender as nossas orações e por alcançar mais uma vida nesse dia de hoje. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Ti, Espírito Santo. Glória a Ti, meu Deus e Pai, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.